Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de algumas coisas interessantes aqui. Nós vamos falar de frutos, né? Como reconhecer alguns tipos básicos de frutos de uma forma bem simples, tá? Uma aula de botânica básica, não é uma aula assim para você sair como especialista, já sabendo de que fruto é, de que família é e tal. Não, mas é para você compreender algumas coisas básicas de botânica aí que a gente está tentando. Estamos inaugurando um novo formato no canal, onde agora as aulas serão aqui com o auxílio de uma lousa, né? Então vamos ver se melhora aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, fruto. O que é o fruto? O fruto é uma estrutura presente nas angiospermas, é exclusivo das angiospermas, normalmente uma estrutura que pode ser carnosa ou seca, tá? Então se pegar uma vagem, ela é uma estrutura seca. Se você pegar, por exemplo, né, uma laranja, um fruto carnoso, um abacate também, e assim por diante, tá? Mas a função do fruto não é para a gente comer, tá? A função do fruto para as plantas é para auxiliar a dispersão. O que é isso? Dispersão é quando o animal pega o fruto, come o fruto e joga as sementes fora, tá? A gente joga a semente no lixo, tá? Mas pensa só, na natureza, quando o macaquinho pega uma fruta, né, ou um fruto, fruta e fruto são muito parecidos. Fruta, na verdade, é um nome comercial para alguns frutos doces que a gente comercializa, tá? Mas quando um macaquinho, né, ou qualquer outro animal, pode ser um pássaro, por exemplo, eles agem como dispersores, eles comem os frutos, ou o fruto passa pelo intestino deles, não é digerido porque tem uma casca dura, tá? As sementes, você já pegou semente de linhaça, semente de melancia, você viu que ele tem uma proteção bem rígida, tá? Algumas até são mais duras ainda, e ele defeca depois esse material por aí e dispersando então as sementes. Então o fruto é meio que um suborno, uma propina, é uma comissão, vamos dizer assim, em forma de açúcar que a planta paga para que, ou de comida, né, de carboidrato na verdade, nem sempre é doce, mas que a planta paga para que os animais dispersem suas sementes, tá? Então as plantas que têm essa característica conseguiram se espalhar muito e dominar o planeta. Tem basicamente dois tipos de frutos: o verdadeiro fruto, que é aquele que deriva do ovário, tá? O ovário da flor, tá? Se você ainda não viu a aula sobre dissecção de flores e não sabe o que é o ovário da flor, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, você vai entender o que eu tô falando. Bom, então toda vez que o fruto deriva do ovário da flor, ele é chamado de fruto verdadeiro. Essa é a situação mais comum, 90% das plantas acontece isso. No entanto, em algumas plantas, né, ocorreram algumas mutações lá no passado e elas são um pouquinho diferentes. Nelas ocorre a formação de um pseudofruto. Por quê? Porque não é o ovário que forma a parte comestível, tá? O que vai acontecer é que a parte comestível, que a gente chama de fruto, que vai ser responsável por atrair o dispersor e promover a dispersão, ela é formada por outra parte da planta, como por exemplo o pedúnculo floral, que é aquele cabinho que você segura, pelo qual você segura a flor na sua mão, tá? Se você, repetindo, se você tem dúvidas sobre a anatomia vegetal, principalmente da flor, dá uma olhadinha no nosso vídeo aqui no card que você vai entender melhor, tá? Então o pseudofruto deriva de outra parte da flor, pode ser qualquer parte, tá? E o fruto verdadeiro não, ele deriva diretamente do ovário da flor. Exemplo de fruto verdadeiro: nós temos as bananas, os tomates, a manga, o abacate e uma série de outros frutos aí. Pseudofruto também tem no seu dia a dia, tá? Ó, a maçã, por exemplo, é o pseudofruto. O fruto verdadeiro da maçã, que deriva do ovário, é aquela parte central ali, ó, tá? Onde estão as sementes ali no meio. Aquela parte carnosa ao redor deriva do pedúnculo floral, que é uma parte do caule. A gente sabe disso inclusive por causa da anatomia. Quando você mastiga uma banana, você sente como se fosse uma areiazinha entre os dentes? Não. Mas quando você mastiga uma pera, uma maçã, você sente. Por quê? Porque essas partes, elas têm umas células pétreas que são características de caule, então elas derivam do caule, do pedúnculo floral, tá bom? É o caso da pera também, tá? Que tem ali aquelas células que parecem uma areiazinha quando você está mastigando. E o caju, gente, o verdadeiro fruto do caju é a castanha, tá? Aquela parte suculenta que tem logo abaixo também não deriva do ovário, deriva de outra parte do fruto do caju. Tá? Então a gente sabe que o caju, a maçã e a pera são pseudofrutos
enquanto que os outros, quase todos, são frutos verdadeiros. Gostou? Dá um like não, dá uns 20 likes, não pode, né? Então dá um like aí, compartilha com seus coleguinhas pra gente ter um mundo mais inteligente e não se esqueça nunca, relaxe, medite, respire e estude.